Era um final de domingo do dia 17 de novembro de 1996. Naquela tarde acontecia um jogo de futebol americano da Liga Nacional, a NFL. Nessa ocasião, o time do Tampa Bay Buccaneers jogava em San Diego contra os Chargers. Os Chargers eram um time recém-chegado no campeonato, eles mais especificamente tinham chegado ali no ano anterior. Nessa ocasião, o time do Buccaneers vinha perdendo a partida de 17-16. A próxima jogada era um ataque do Chargers. O problema aqui é que o Buccaneers vinha perdendo não só a partida, como ele vinha perdendo todo o campeonato. Eles vinham perdendo há uma década e, para ser mais específico, na costa oeste, o time do Buccaneers não vencia uma partida faziam 16 anos. Nessa mesma temporada, os Buccaneers haviam um recorde marcado ali de 2-8 num dos melhores jogos deles. Eles marcaram 2 pontos. Eles eram, então, um dos candidatos a pior time da história do campeonato. Eles nessa mesma temporada jogaram contra o time do Detroit Lions, que não era um candidato. Nessa ocasião eles eram, de fato, o pior time do campeonato. E mesmo jogando contra o pior time do campeonato, o Buccaneers perdeu 2 jogos, um de 26-1 e um outro de 26-0. Já vinha circulando na mídia de que os Buccaneers eles podiam ser chamados de capacho cor de laranja dos Estados Unidos. Eles estavam se referenciando ali à cor do time. A própria ESPN já vinha circulando que o técnico recém-chegado, ele havia chegado no time nessa temporada, ele já estaria prestes a ser demitido no final dela mesmo, por conta dos resultados do time. Então, daqui a gente tem o próximo ataque dos Chargers para acontecer. Faltavam 8 minutos e 19 segundos para o final dessa partida. Eles estavam com vantagem e o próximo ataque era o que garantiria a vitória deles para essa partida. Apesar de todo esse cenário, de tudo isso que vem acontecendo com os Buccaneers e dessa pressão da mídia em cima deles, parece que o técnico que estava observando esse próximo ataque que ia acontecer, a formação, as estratégias, ao lado do campo, ele não se sentia abalado. Na verdade, ele não demonstrava muitas emoções enquanto ele estava no jogo ali, ele se mantinha sério, mas ele conseguia observar que finalmente o plano dele começava a acontecer e era o que iria acontecer então nessa próxima jogada mais especificamente. E se vocês vêm acompanhando os conteúdos que a gente está postando aqui no canal e está gostando deles, não se esqueça de deixar o seu curtir aqui nesse vídeo. Se inscreva também para receber mais conteúdos como esse e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Tony Dungy, o técnico do Buccaneers nessa ocasião, ele vinha esperando por esse cargo faziam aproximadamente 17 anos, que ele vinha rondando como um técnico assistente em outros times de ligas universitárias. Mas dentro desse mesmo período ele recebeu ali uns 4 convites para time na liga principal, na NFL, para ser o técnico-chefe desses times. E em todas as entrevistas ele aceitava e ia lá e tentava explicar a sua filosofia. Nas 4 entrevistas ele foi recusado. Isso se dá por conta da forma com que ele queria trabalhar com esses times. Ele aparecia nas entrevistas e a ideia que ele passava era de que ele queria fazer com que aquele time vencesse, mudando os hábitos dos jogadores profissionais daquele time. Segundo palavras do Tony, para ele, os campeões, eles não são campeões por conta de feitos extraordinários. Na verdade, os campeões, eles fazem apenas coisas ordinárias, só que de forma muito bem feita e tão rápida que o time adversário às vezes não consegue nem reagir em tempo hábil. Dentro dessas 4 ocasiões em que ele tenta explicar a filosofia dele de mudança de hábitos, as pessoas perguntavam: mas tudo bem, como é que você vai fazer para instalar esses novos hábitos nos jogadores? E ele explicava que a ideia não era você criar novos hábitos. O jogador profissional, a princípio, ele já tem parte de sua formação muito bem feita. Ele já é um bom jogador. A ideia aqui seria você trabalhar na alteração desses hábitos que eles têm, que possam ser maléficos ou até hábitos que possam ser melhorados, trocando parte do processo deles. A gente tem um vídeo aqui no canal falando um pouco a respeito de hábitos. Vai estar aparecendo no card aqui em cima. De qualquer forma, a ideia era que ele iria reprogramar esses velhos hábitos dos jogadores para que eles conseguissem estabelecer estratégias ou jogadas
de forma que eles não tivessem que pensar muito na sua tomada de decisão durante o momento do jogo. A ideia era treinar os jogadores para que eles desenvolvessem uma espécie de reflexo condicionado. Quando acontecesse tal situação, ele já sabia o que ele ia ter que fazer, ele não ia ter que processar e pensar qual seria a decisão tomada naquela ocasião em específico. Nessas 4 entrevistas, todos os times escutaram a forma de pensar, qual que era a filosofia de Tony Dungy para o time deles, mas de qualquer forma todos encerraram a entrevista, recusaram e contrataram um outro técnico-chefe para o seu time. Até que em 1996, o Buccaneers convida o Tony Dungy para uma entrevista, escuta toda essa filosofia e a forma como ele queria tocar o time, aí aceita esse desafio. Eles contratam o Tony como um técnico-chefe do time. E apesar de toda essa descrença em cima da filosofia de Tony, todo esse sistema criado por ele era o que iria garantir futuramente com que o Buccaneers se transformasse em um dos times mais vitoriosos da liga. Não só o time mais vitorioso, como também um marco histórico para o próprio técnico. Tony Dungy viria a ser o único técnico a conseguir 10 vitórias consecutivas na Liga de Futebol Americano. Esse feito ele estaria não só mudando toda a forma de pensar e treinar todos os times de futebol americano, como estaria afetando até todo o mundo do esporte, até outras modalidades poderiam se aproveitar dessa estratégia criada por Tony Dungy. Uma estratégia voltada para mudanças de hábitos. Mas isso tudo viria a acontecer no futuro. Agora o Tony está em um jogo do Buccaneers, num domingo à tarde, contra os Chargers. E o que vai acontecer agora é que faltam 8 minutos e 19 segundos e a próxima jogada é um ataque dos Chargers. Nessa situação, o quarterback do Chargers, ele começa a se posicionar. O quarterback, geralmente, ele é o cérebro do time, ele é o responsável que recebe a bola e define qual vai ser a próxima jogada, qual vai ser todo o comportamento do time. Todos os olhos estão voltados para o quarterback do Chargers. Esse ataque é muito importante, caso eles consigam sucesso nesse ataque, era o que iria garantir uma vitória para esse time. Nessa situação, vale a gente relembrar que o futebol americano ele é um jogo de finta contra finta, de dribles e táticas. Geralmente, um técnico que possui os livros mais volumosos, que possuem estratégias mais complexas até então, era o que garantia com que os times tivessem resultados positivos e fossem vencedores ao longo do campeonato. Mas Tony Dungy não pensava dessa forma. Ele havia treinado seus jogadores com um punhado de técnicas, algumas delas, e ensinado eles a executar da melhor forma possível e da forma mais rápida que ele conseguia. A ideia era que você executasse essas técnicas tão rápidas que o adversário ele não conseguia responder a tempo. Então, voltando para a jogada que ia acontecer, os olhos estavam todos voltados para o quarterback do Chargers, eles haviam se posicionado no campo, e o que acontece é que todo mundo está focado em qual vai ser a próxima estratégia, mas com essa forma de pensar mais antiga, mais conservadora ali dos outros técnicos do Chargers, só no posicionamento deles você já consegue prever qual vai ser toda a estratégia utilizada por eles. Qual vai ser os próximos movimentos. Tony estava então focado em qual seria o posicionamento dos seus jogadores na defesa, na verdade. Enquanto ele olhava essa situação em que eles se colocavam na posição, ele conseguia perceber que ali iria acontecer uma das técnicas que eles haviam praticado exaustivamente há muito tempo. E então, o que acontece a seguir é que quando começa a jogada, começa a partida, os jogadores do Buccaneers já sabem, já conseguiram identificar a partir do posicionamento dos jogadores que iriam atacar. Eles conseguem identificar qual é a posição dos pés, para onde eles estão olhando. Só de ver essa situação que eles já foram treinados, a ideia é que eles já disparem e vá cada um para o seu canto, prevendo ali qual seria o movimento, da forma mais rápida. E foi justamente o que aconteceu. A equipe já ataca, corre para cima do quarterback, que iria efetuar a jogada dos Chargers, e nesse segundo é que acontece o que era esperado pelo próprio técnico. O quarterback do time inimigo, ele se vê em uma posição de dúvida. Na verdade, ele para pensar. O time do Buccaneers, eles agiram de forma tão rápida que ele se encontrou encurralado ali, e a jogada mais correta para ele no momento seria realizar um passe curto, um passe para alguém do time dele que estivesse mais perto. Só que nesse meio tempo em que ele parou para pensar e raciocinar qual seria a melhor estratégia, ele escolhe a estratégia que não seria
seria uma das melhores. Ele define que ele vai atirar, arremessar a bola para um jogador que estava mais avançado. O problema é que o time do Buccaneers já estava muito bem posicionado e conseguiram então interceptar essa jogada, e por conta de todo o posicionamento adiantado, eles estavam na frente e conseguiram garantir a posse da bola e então correr mais umas 20, 25 jardas para frente, o que 2 minutos depois dessa jogada, dessa conversão do Buccaneers, eles estariam alcançando o touchdown e vencendo a partida. E uma das principais lições que a gente pode tirar então desse técnico que levou um time de um dos piores times do campeonato para ser um dos mais vitoriosos, e toda essa trajetória dele no futebol americano marcado na história, o que a gente aprende com isso foi que ele utilizou dos bons hábitos, das mudanças dos hábitos, do poder do hábito para ele conseguir alcançar os resultados. A ideia é que ele mantivesse ali a recompensa dos jogadores, mas trabalhasse isso da melhor forma. Então a gente tem 2 pilares acontecendo aqui, que seria utilizar os hábitos a seu favor, e um segundo é que vocês viram que ele junta uma quantia de estratégias comparada ao que vinha acontecendo até então, limitada, mas ele sabia executar isso muito bem e de forma rápida. A ideia era que você não tivesse que demandar muito tempo de processamento na hora da sua tomada de decisão. Esses 2 conselhos a gente consegue levar diretamente para o mercado. O mercado financeiro, assim como no futebol americano, o tempo ele é decisivo. Você tem que tomar a decisão de sua entrada nas suas operações de forma assertiva e de forma muito rápida. Você já deve ter ouvido por aí de que menos é mais, mas existe um outro princípio, o princípio do KISS, a KISS, que diz que é uma sigla em inglês. KISS seria Keep It Simple, Stupid. Na verdade é mantenha isso simples e estúpido. Isso aqui a gente consegue encontrar diversos adesivos e buttons. O pessoal lá nos Estados Unidos, né, que utiliza mais essa expressão e que prioriza então a simplicidade. A ideia é que você corte toda a complexidade que seja desnecessária. Isso aqui a gente encontra muito com o pessoal da música, com quem é programador, com o pessoal da culinária. Vocês já devem ter acompanhado algum tipo de reality show de culinária, e esse é um ponto que eles batem muito forte. Para você ganhar um campeonato cozinhando ali algum tipo de ingrediente que seja muito caro ou raro, isso aqui, o resultado final, quando você tem um ingrediente muito bom, é muito fácil você ter um resultado bom com isso. Mas para você ganhar um campeonato de culinária fazendo o simples, para você ganhar um campeonato de culinária fazendo um arroz e feijão, você tem que ter os melhores chefes que saibam executar isso da melhor forma. Então você para pensar também que o pessoal da programação, às vezes você consegue desenvolver um programa que não tenha que dar tanta volta e processar tantos dados, criando um programa muito mais pesado para chegar num resultado que você chegaria o mesmo resultado de uma forma mais simples. A gente consegue carregar essa mesma lógica para o mercado. O que você está utilizando na sua tomada de decisão? Será que você não está carregando coisa demais? Óbvio que a gente tem ali, então, no mercado, um conceito de você estar agregando várias leituras para você tomar a sua decisão, e isso é positivo. Você, às vezes, utilizar algum indicador que confirma alguma coisa que você está vendo no gráfico ou com alguma coisa que você está acompanhando no fluxo. Mas quando você acumula muita coisa, às vezes uma coisa começa a contradizer a outra, e até você analisar todos esses dados, você já perdeu a entrada. E quando você entra atrasado no mercado, muitas vezes isso pode te custar muito caro no longo prazo. Então a ideia é você estar reavaliando se o que você está utilizando está sendo efetivo. Muitas das vezes a gente consegue ver que cortando boa parte desse processamento que você tem que estar fazendo na sua tomada de decisão vai garantir que você obtenha bons resultados ou até melhores resultados do que você estava tendo com todas essas informações que você está tentando agregar de forma mais complexa. A ideia é que você corte qualquer coisa que você esteja utilizando para tentar diminuir isso ao máximo, mas você se desfaça do que seja desnecessário. A complexidade não te garante com que você tenha bons resultados. Na verdade, você pode fazer isso de forma muito mais simples e obter o mesmo resultado sem sofrer tanto e dar tanta volta no mercado. E o mesmo vale não só para a questão técnica e estratégia, como até no seu gerenciamento, às vezes no seu plano de trade.
você está complicando ali alguma coisa que pode ser que esse viés da complexidade te traga algum conforto, faça com que você acredite que quanto mais complicado fica esse plano de trade, parece que ele fica mais seguro. Isso aqui é apenas um viés de complexidade que você está carregando. Muitas das vezes você ter um plano de trade mais simples é o que te garante com que você consiga executar isso da melhor forma e te garante também um conforto emocional, de controle emocional ao longo de suas operações. Então, o trader iniciante, ele geralmente tende a focar muito na técnica, ele quer operar muito, ele quer realizar várias operações ao longo do dia. Aí a gente consegue observar que em muitos dos casos, boa parte dos traders conseguem um resultado positivo com poucas operações. Isso vai do perfil de cada um. A ideia aqui é que você pare para analisar se tudo que você está carregando realmente está te garantindo um bom resultado positivo e se está valendo a pena isso. O que é complexo e que não está te garantindo muita coisa, um resultado extraordinário que justifique essa complexidade ser carregada, você pode cortar ele. Se vocês ficaram com alguma dúvida a respeito de alguma coisa que eu comentei aqui nesse vídeo, pode deixar nos comentários. Se você já passou por alguma situação como essa ou está cortando uma dessas coisas complexas que você está carregando de forma desnecessária, deixa aqui embaixo também para a gente conversar um pouco. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e curtir esse vídeo. Se inscreva também em nossas outras redes sociais, Facebook e Instagram, e até a próxima.